Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esta análise. Para preparadores físicos e treinadores, a gente sabe que o jogo moderno não perdoa. Exige atletas que corram muito, com extrema qualidade e com potência até o apito final. Hoje, nós vamos conectar a biomecânica de laboratório diretamente ao desempenho real lá no gramado. E para começar, olha só, a gente precisa quebrar um mito gigante aqui. A força máxima não serve apenas para levantar peso na academia. Na verdade, ela dita o quão rápido e por quanto tempo o atleta consegue correr. Aquela ideia de que treino pesado não traz resistência para o campo, esquece. Isso ficou no passado. Vamos entrar no detalhe da seção 3 sobre as características de força e tempo da puxada isométrica. Para embasar nossa conversa, a gente vai mergulhar num estudo de 2020 conduzido por Dani Long, Kelvin Chua e Abdul Rashid Aziz. Aí alguém pode se perguntar, tá, mas como um estudo feito com 28 corredores de endurance, sendo 20 homens e 8 mulheres, vai se traduzir para um meio-campista dominando o jogo aos 40 minutos do segundo tempo? A ponte entre esses dois mundos é exatamente o altíssimo custo metabólico das ações intensas e repetidas que acontecem numa partida. E isso nos leva direto ao método IMTP, a famosa puxada isométrica de meia coxa. Pensa nela como uma simulação quase perfeita. O atleta adota a postura da segunda puxada do levantamento de peso, ajusta o ângulo do joelho ali entre 125 e 145 graus e o quadril entre 140 e 150 graus. Depois, aplica a força isométrica máxima. Esses ângulos são cruciais porque simulam de forma exata a fase de propulsão da corrida. A diferença disso para os testes tradicionais é simplesmente brutal. Sabe aqueles testes em máquinas como a cadeira extensora? Eles avaliam articulações isoladas e não têm correlação com o movimento complexo de locomoção. Já o IMTP é multiarticular. Ele captura a força exata que o corpo usa nos ângulos reais de aceleração. É uma baita diferença. Bom, vamos falar agora da seção sobre a biomecânica central, focando na relação direta entre a força máxima e a economia de corrida. A gente pode observar pelos dados de dispersão que existe uma correlação inversa fortíssima entre o pico de força no IMTP e o tempo numa prova de 2,4 km. Basicamente, os atletas que geraram mais força isométrica completaram a corrida de forma muito mais rápida. E a estatística confirma isso com um R de menos 0,78, que é uma correlação muito significativa. Na prática, uma força máxima alta significa que o atleta gasta menos oxigênio e menos energia a cada passada. Imagina um lateral disputando uma bola decisiva no fim do jogo. É exatamente essa reserva de energia que dita quem ganha a jogada. Mas presta muita atenção nisso. Não é só sobre ter força bruta. O grande segredo é a taxa de desenvolvimento de força, a famosa RFD. Quando o atleta acelera, o tempo de contato do pé com o gramado diminui drasticamente. Então é vital ter essa capacidade explosiva para gerar uma quantidade massiva de força numa fração de segundo. E isso nos conecta a um conceito brilhante chamado leg stiffness, ou a rigidez da perna. Pensa na perna atuando como uma mola de altíssima tensão. Indivíduos mais fortes conseguem manter essa mola rígida, o que permite que eles absorvam e liberem energia elástica no impacto com o solo com uma eficiência absurda. O que isso quer dizer no fim das contas? Pernas mais rígidas garantem uma transição instantânea da fase de frenagem para a fase de propulsão. O músculo precisa trabalhar menos para se estabilizar, e isso gera uma economia de corrida muito superior. É menos perda de velocidade e muito mais fôlego preservado para o time inteiro. Mudando um pouco o foco, vamos dar uma olhada na seção que detalha a demografia do estudo, comparando homens e mulheres. O estudo revelou um contraste estatístico muito interessante entre os corredores. Para os homens, apenas a força inicial e a RFD inicial se correlacionaram com o desempenho na corrida. Por outro lado, para as mulheres, absolutamente todas as medidas do MTP tiveram uma correlação fortíssima com a performance. E por que isso acontece? Os dados explicam essa discrepância. Os homens do estudo já tinham alguma experiência prévia com musculação, variando aí de 0 a 5 anos. Já as mulheres não tinham nenhum histórico de treino de força. Ou seja, a força que elas apresentaram no teste vinha puramente das adaptações neuromusculares da própria prática da corrida. Certo, agora vamos para a seção das limitações do estudo. E, o mais importante, como aplicar isso tudo no campo de futebol. A gente precisa ser totalmente transparente sobre as limitações da pesquisa. O estudo foi feito com corredores de endurance amadores e não com atletas de futebol de elite.
Além disso, correr distâncias diferentes pode gerar resultados variados. E, claro, precisaríamos de uma intervenção de longo prazo para comprovar causalidade. Mas, mesmo com essas ressalvas, a base biomecânica que vimos aqui é sólida. Então, qual é a grande lição prática para quem está no dia a dia do clube? Usem a puxada isométrica de meia coxa como uma ferramenta para monitorar o elenco de forma contínua. Estruturem o treinamento priorizando a taxa de desenvolvimento de força. É isso que vai construir atletas capazes de suportar sprints super intensos e dominar o jogo do primeiro ao último minuto. Bem, ficamos por aqui. Não deixe de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que trabalha com futebol. Siga nosso canal aqui no YouTube e no Spotify. Siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até a próxima.